Então, vamos falar, por exemplo, do problema do CrowdStrike que nós Tela tivemos, azul? né? A tela azul, que a gente costuma brincar, não adiantava reiniciar a máquina, que a tela azul continuava lá. E afetou bilhões de negócios ao mesmo tempo, com bilhões de prejuízos também reais, enfim. Como é que fica essa questão que é de difícil mensuração? Porque ali foi um bug imprevisível. Um bug em uma ferramenta de proteção. Que quanto mais rápido a gente instalar, atualizar essas ferramentas, mais proteção a gente vai ter. Muitas vezes até exigência da própria seguradora, e tem que ser assim. Como é que fica, Marta, essa questão dessa imprevisibilidade tecnológica quando vocês especificam e colocam isso? Será que a gente vai ter? Será não? Nós teremos situações semelhantes também, mas o que a gente pode fazer também para preparar alguma coisa? Porque no caso do Counter-Strike, eu não sei se tinha alguma coisa que a gente poderia fazer, mas tá aqui o caso, queria ouvir a tua opinião. E está sujeito a acontecer cada vez mais, tá, Renato, essa questão, porque a gente depende dos mesmos vendors, né? Eu acho que se a gente olhar, não só em termos de segurança, mas em termos de tecnologia, né, tá todo mundo dependente dos grandes vendors. Armazenagem de dados é Amazon, Oracle, a Azure da Microsoft, né? Então tem algumas coisas locais, mas eu brinco que tá todo mundo no mesmo, não barco, no mesmo mar. Alguns têm lanchinhas, outros têm, né, transatlânticos. Não no barco, mas no mar. Boa. Tá? E aí, a depender de como vier a onda, alguns vão ter impacto maior e outros menores. O que é o barco, então? É a preparação que você tem nesse sentido. E dentro dessa questão, né, do incidente envolvendo a CrowdStrike, o universo de seguros absorveu grande parte dessas perdas, tá? Então, para grandes organizações, a gente olha, sim, a correlação dos terceiros. Então, o que tem de aplicação? E você está certo quando você disse que as seguradoras querem sim que as atualizações sejam feitas dentro de uma janela, né, de tempo. Então, a seguradora, né, ela tem sim uma solicitação de você fazer atualização de patches, especialmente aqueles patches que são mais críticos. Lembrando que o patch mais crítico vai até ao nível 9, né? Então, em relação. Quando vem um nível 9, geralmente você tem aí 48 horas para fazer a aplicação disso, que seria o que a seguradora gostaria que você fizesse. Então, eventualmente, naqueles ambientes que podem ser afetados uma atualização como essa, você vai ter um impacto que vai paralisar a tua operação se for uma atualização que estiver bugada, como estava, né, no caso da CrowdStrike, e que traz consequências da mesma forma que um ataque malicioso. Esse nível 9 é de 0 a 10? Ele vai de 0 a 9, então os graus de criticidade das atualizações. Atualizar o mais rápido possível. 48 horas geralmente é o que a melhor prática em relação às performances. E aí tem outros patches que você pode deixar alguns meses, inclusive, para serem atualizados em relação a isso. Não precisa ser de forma imediata. Tem outro lado também, né? A própria empresa de segurança deve ter também o seu seguro, se acontecer isso também. Uma cadeia, né? E caso ela não atualize em 48 horas, ela também pode responder e também tem que ter o seguro. O que acontece, né? Então, as empresas, quando elas avaliam que tem um bug que pode provocar uma violação de segurança, elas classificam o que aquilo pode provocar. Vamos trazer para 2017, lá no início da minha carreira cibernética. O WannaCry. Não sei se você lembra por que o WannaCry aconteceu. Foi a Telecom que disseminou, não foi? Mas por que ele aconteceu? Não lembro. Foi uma atualização que a Microsoft passou de um bug de segurança que poderia ser explorado para uma vulnerabilidade maliciosa, e eles publicaram em março. E a maioria das empresas não fez essa atualização. Então, quando chegou maio, houve então essa contaminação maciça. Por quê? Porque os agentes maliciosos pegaram justamente essa questão que havia, então, né, essa possibilidade de ser explorada em empresas que tinham instalação daquela versão, né, do Microsoft Office, agora não me lembro exatamente qual, e que puderam explorar então a vulnerabilidade e implementar o malware dentro, que fez com que o WannaCry se espalhasse
E por que de as forma empresas maciça. não instalaram lá em março, né? Em março. Cronograma de atualização. Que já, isso em tese, foi superado pelo caso da Isso, CrowdStrike, que a atualização já foi automática. exatamente. Uma coisa pega a outra. Mas isso tem que estar previsto na pólice? Ela está prevista na declaração de contratação do cliente. Então, quando o cliente, grande porte, gente, não pequena empresa, tá? Vamos separar a pequena da grande. A empresa de grande porte, ela coloca lá quais que são os cronogramas de atualização de vulnerabilidade crítica dentro, né, de um quadro de horas ou de dias. Severa, média, não severo, ela se autodeclara em relação a isso, tá? Para que a seguradora venha aceitar o teu risco. Por quê? Porque se eu coloco que a minha severidade crítica eu vou só atualizar daqui a um mês, tu está piorando o teu risco, né? É como a manutenção do teu carro. Você sabe que você precisa fazer de tanto em tanto tempo. Você decide não fazer, ficar um ano, por exemplo, né? Então vamos pegar dentro do mesmo escopo do que pode trazer. Decido ficar um ano sem fazer a manutenção, você está assumindo um risco muito maior. A seguradora também, de que você vai ter um problema, vai acabar batendo o carro. Só que, claro, a janela de oportunidade dessa manutenção para cyber, ela é muito menor. Então, por isso que a gente tem diferentes cronogramas de acordo com a severidade.